Boa noite! Hoje vamos conversar sobre a amamentação. Pois é, conscientização e direitos. Vamos conversar? Pois é, hoje a convidada é a Fernanda Morim, professora da FRJ. Tenho certeza que vai ser um papo delicioso. Vou tentar colocar logo aqui o título. Vamos conversar sobre amamentação. Oi, Fernanda! Já vou te chamar, peraí. Tô tentando aqui, menina, colocar o título. Vamos ver se vai, né? Menina, olha, eu já tentei tantas vezes isso. Não vai não, gente. Ó, não vai não. Vou esperar a Fernanda chegar. Boa Oi, noite! oi, boa noite, tudo bom? Tudo bem? Que saudade! Tudo bem com você? É, tudo bem, graças a Deus, tudo bem. É isso E aí. Eu aí? estava aqui contando para o pessoal que hoje o tema é daqueles temas assim que a gente fica adiando às vezes para conversar, mas que é importantíssimo e que muitas vezes a gente fica adiando para tirar algumas dúvidas, né? Que é a amamentação. E por isso, numa semana tão importante como essa, que a gente comemora uma semana de conscientização sobre o aleitamento materno, eu tinha que convidar a Fernanda, que trabalha com isso, Fernanda, professora lá da FRJ, para conversar um pouquinho com a gente sobre o aleitamento materno. Antes da gente começar, Fernanda, eu vou me apresentar para quem não me conhece, porque tem aqui pessoas também que te conhecem, né? Eu sou a professora Fabiane, da UF. Eu leciono no curso de Direito, né? Leciono Direito Constitucional, trabalho com os direitos sociais, então trabalho aqui no Instagram também com as temáticas voltadas aos direitos das mulheres, então tentando sempre encorajar as mulheres naquilo que a gente precisa encorajar, né? Inclusive na amamentação, e por isso eu trago aqui temáticas de conscientização, temáticas que precisam ser debatidas, que eu vejo que às vezes a gente restringe a universidade e que, na verdade, a gente precisa levar para o grande público, né? Então, mais um desafio está sendo trazer esse conteúdo também aqui no meio virtual, mas está tendo, assim, um enorme prazer, tendo em vista que o retorno é incrível, né? Vou passar a palavra para você se apresentar também um pouquinho. Tá bom, obrigada, Fabiane, pelo convite, né? Em primeiro lugar, em meu nome e nome do grupo, né, que eu tô aqui representando. Sou Fernanda Morim, a mãe do Pedro, professora de nutrição materno-infantil, aí no campus de Macaé, na FRJ, dentro do curso de nutrição, né? Porque a gente tem outros cursos da área da saúde. E coordeno esse grupo, que é o NESAM, que é um núcleo de estudos da saúde e alimentação materna e da mulher. Então, assim, a gente gosta de dar o nosso enfoque, assim como você, para ela, né? Para a saúde da mulher, para o olhar dela, para a visão dela. A gente vê muita coisa, acho que a gente vai conversar um pouco sobre isso, sobre essa semana mundial, né? Que é de extrema importância, mas às vezes o olhar é muito direcionado para o bebê, né? E aí a gente é mãe, a gente sabe disso, né? Você nasce o filho e todos os olhos, inclusive da família, se voltam para o bebê. E aí a gente precisa cuidar de quem cuida, né? Então essa é a nossa missão enquanto grupo. E agradeço infinitamente o espaço, né? A oportunidade da gente estar juntando aí duas universidades muito fortes, né? Dentro de um mesmo campus, né? Falando de uma temática que vai desde a saúde, mas perpassa pelas questões sociais, pelo direito. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Obrigada mesmo, viu? Com certeza. E é um prazer a gente juntar, na verdade, universos que falam a mesma coisa. Na verdade, a gente trabalha em conjunto, né? E é uma delícia a gente poder fazer essa troca. Mas vamos começar, assim, quando você fala assim, a gente precisa cuidar de quem cuida, né? Uhum. Me passou assim um filme em 2 segundos, sabe? Daqueles momentos iniciais de desespero, porque é desesperador, né, gente? Eu não sei assim.
se tem muita mãe aqui, o pessoal tá chegando. Pessoal, olha, Samila, Larissa, dá coraçãozinho aí para chamar mais gente para essa live, para mais mães aqui desabafarem nesse momento. É. Olha, quando você se ver mãe, recebe aquele pacotinho, né? Porque só quando nasce que você fala assim, e agora, né? E aí A você ficha tem que cai, né? enfrentar o desafio da amamentação, o desafio dos cuidados. O cansaço, né, Fernanda? São muitos os Sim. desafios para lidar. E, na verdade, Uhum. realmente, esse olhar para a mulher é muito esquecido. E a gente fica muito naquela coisinha bonitinha do bebê, gostosinho, porque é lindo mesmo, e esquece desses cuidados da mulher. E muitas vezes a amamentação acaba sendo afetada, né? Muitas vezes por falta também desse olhar empático com a mulher. Mas vamos começar falando Sim. então de amamentação. Efetivamente, por que é importante a gente investir em amamentação? Então, é uma das estratégias de política pública, né? Mais importantes. Todas as políticas públicas voltadas para a saúde são importantes, é claro. Mas quando a gente fala de amamentação, a gente tem que lembrar que isso é, em primeiro lugar, uma questão de direito humano dessa criança. Essa criança que está vindo ao mundo, ela tem o direito de se alimentar e de receber uma alimentação adequada. E aí, os estudos são categóricos em dizer que o melhor alimento para uma criança, assim que ela nasce, até os 2 anos ou mais de vida, nós somos mamíferos, né? A gente não pode esquecer disso. Então, nessa fase da vida, na primeira infância, o nosso principal alimento é o leite materno, é o leite que vem da nossa mãe. Então, ao fornecer leite materno, a gente garante que essa criança ela comece, dê aquele start de vida em condições mais adequadas. E a gente iguala um pouco as condições entre as crianças, né? Porque a gente vive em mundos muito diferentes, você bem sabe disso. A gente tem numa mesma cidade discrepâncias socioeconômicas muito grandes. E ao gente garantir que a criança receba uma alimentação adequada, a gente também garante que ela parta. Ela não só vai se desenvolver adequadamente, vai ter melhores condições de crescimento, de desenvolvimento, vai ficar menos doente, mas elas vão partir mais ou menos de um mesmo patamar. Então, isso é uma coisa importante como direito, né? A gente chama isso dentro da nutrição como um direito humano à alimentação adequada. É o primeiro direito que a gente tem ao nascer. E aí, quando se investe nessa política, né, nessas políticas de promoção, e aí a gente vai falar um pouquinho aqui hoje que não é só promover, é proteger também legalmente a amamentação, a gente garante melhores indicadores para uma sociedade. Então, por exemplo, os estudos mostram, tem uma série, para quem está aí ouvindo a gente, não sei se você vai deixar a live depois salvo, mas tem uma série na revista The Lancet, que é uma das revistas mais importantes dentro da área de saúde, dentro da área médica, né? Ela é de Qual é a 2013, revista que falhou quando você estava falando? The Lancet. Depois eu posso colocar para você, você coloca na descrição. Ela fez em 2013 uma coleção, aí a gente vai falar assim, 2013, né? 7 anos atrás. Mas muito de vanguarda para o momento que ela fez a publicação, mas de extrema relevância até os dias atuais. Ela fez essa coleção falando sobre a nutrição materno-infantil e deu destaque, assim, enorme para o aleitamento materno. Então, tem vários artigos nessa coleção que mostram que, ao investir em amamentação, a gente reduz mais de 800 mil mortes ao ano, quando a gente fala só de criança. A gente reduz em quase 30% a incidência de diabetes e obesidade na mulher, porque amamentar protege a mulher. Amamentar protege essa mulher de câncer de mama. Então, assim, é uma ação, mas que vai ter um efeito em cadeia, né? Depois acho que a gente vai poder falar do tema da semana desse ano, que foca no planeta, na questão mais de sustentabilidade. Então, assim, é um mundo, né, que começa com um ato aparentemente simples, mas que eu já quero deixar aqui um parênteses que não é, você bem citou, não é algo que a gente, bebê nasce, bota no peito e tá, maravilhoso. A gente Quem precisa dera!
Quem dera. Cada mulher vai ter suas dificuldades, na verdade. E cada bebê é um bebê. Impressionante. Um filho não é igual ao outro. Você acha que vai ser igual e não é. É Imagino, uma loucura. imagino. A gente tem histórias diferentes, né? Exatamente. E aí, Fernanda, assim, você falou uma coisa que me chamou muita atenção. Eu estava vendo um dado, 40% só das crianças recebem aleitamento materno, é isso mesmo? Eu estava vendo um dado da Unicef. Caramba, eu achei muito pouco. Então, antes da nossa live, hoje, às 2 e pouco da tarde, o Ministério da Saúde, estou até com os dados aqui, porque não deu tempo de gravar, né, de cabeça. Mas o Ministério da Saúde fez o lançamento da campanha da Semana Mundial e lançou os dados de uma pesquisa nacional. A gente estava há quase uma década sem um novo inquérito nacional que voltasse para a infância, né? Para mostrar para a gente como é que as nossas crianças estão. E aí foi feito ano passado, é um estudo multicêntrico com várias instituições, mas coordenado pela FRJ, pelo grupo lá da sede, do professor Gilberto Cac, e é o ENANI o nome desse estudo, e ele traz alguns resultados que o Ministério só deu uma pincelada porque lançou a Semana Mundial do Aleitamento. E aí, nesses dados que foram mostrados hoje de tarde, mostrou o seguinte, que 45,7% das nossas crianças menores de 6 meses estão em aleitamento materno exclusivo. Para quem escuta a gente, por que é baixo esse indicador, né? É extremamente baixo, a gente está longe ainda do que a OMS e a Unicef recomendam até para a agenda, que seria Isso é para no Brasil, 2030. Isso é 46% no no Brasil. Brasil. Isso é Isso, no surreal, Brasil. gente. Que a gente às vezes fala assim, ah, É. não, 40% no mundo. Aí você fala assim, ah, não, mas no mundo, ok. São muitas culturas, mas 46% no Brasil é surreal. Mas assim, é surreal, a gente precisa continuar avançando, mas a gente já avançou, isso é muito importante, assim, para quem está Já ouvindo a foi pior, gente, então. já foi pior. A gente saiu, por exemplo, lá na década de 80, isso era em torno de 5%. Eu estou arredondando aqui os dados, né? E a gente passou em 30 e poucos anos, 35 anos mais ou menos, para 46%. Aumentamos 40%, né, de quase 5 para 46, né? É um aumento expressivo em 3 décadas. Porém, a gente tem que pensar que se a gente for pensar em número de crianças, em cada 2, uma só é amamentada exclusivamente. E por que a gente tem a gente esbarra nesse número tão baixo? Aí a gente vai ficar falando aqui a nossa live inteira. São muitos os fatores. Um deles é a falta de incentivo, que a gente esbarra, embora o nosso país seja reconhecido pelas ações, isso é um mérito que a gente tem que dar ao Brasil. São inúmeras as políticas públicas de valorização, promoção e proteção, comparado com países como Estados Unidos, por exemplo, Reino Unido e outros países. Mas a gente percebe que a gente esbarra nas questões de escolaridade, informação, a gente esbarra na proteção legal à mulher que trabalha, né? É difícil manter uma amamentação quando você precisa retornar ao trabalho. A gente esbarra em questões de marketing abusivo das indústrias de fórmula. Enfim, mas tem uma questão que eu queria falar aqui. Quando a gente fala em amamentação exclusiva, a gente está falando daquela que é só leite do peito e nada mais. Não dá água, não dá chá, não dá suquinho, não dá frutinha, não dá nada. E a gente ainda está enraizado cultural no Brasil. O chazinho para cólica, A tá muito água. quente, não vai dar uma aguinha, porque a gente... Então tem muito mito em relação à amamentação, que faz com que a gente não consiga atingir também indicadores maiores. É verdade. É verdade. E como está atualmente a configuração desse agosto, né? Agosto dourado chamado, não é isso? Isso aí.
É o Agosto A Dourado gente que chama comemora essa de Semana Mundial de Aleitamento Materno, não é isso? isso. É, o Agosto Dourado, pela Unicef, é o mês destinado para as ações de publicidade e promoção, assim, em nível populacional para o aleitamento materno. Cada mês a gente passa por campanhas diferentes, né? Setembro vai chegar, é o Setembro Amarelo, em prevenção do suicídio. Outubro é o Outubro Rosa, para prevenção do câncer. Então, o agosto é o Agosto Dourado, porque dourado de padrão ouro, né? Porque é o melhor. Então, tem esse nome. E a Semana Mundial é aquela semana que vai do dia 1º de agosto ao dia 7, que não em todos os países, são 120 países mais ou menos do mundo, se dedica-se uma semana intensa a essa publicidade do aleitamento materno, a divulgação de dados, a valorização do ato de amamentar, para que a gente vá informando a população sobre essa importância. Embora é importante aí quem está ouvindo a gente, que de repente não é da área da saúde, essa é uma responsabilidade que é minha, é sua como cidadã. Então, a gente precisa continuar, não estou nem falando aqui do nosso trabalho como professores, educadores, enfim, mas a gente precisa continuar falando sobre isso nos outros meses do ano também, né? Senão a gente, no Fabi, vai ser difícil a gente sair desses 46% aí. Vai ser difícil, vai ser difícil. E é uma questão de saúde pública, né, Fernanda? Se a gente está falando aí em reduzir a mortalidade infantil, a gente está falando em reduzir caso de câncer de mão, a gente está falando de saúde pública, a gente está falando em políticas de saúde pública. Então, mais do que nunca, a gente precisa encarar isso como algo que não é necessário, né? É Uhum, necessário. Agora me diz assim, vamos começar a pensar nos bônus e nos ônus, né? uhum. Ônus todo mundo fala, né? O peito cai, aquelas histórias assim, né? As mulheres, principalmente eu penso muito nas americanas, muitas deixam de amamentar por uma questão estética. Mas a gente tem que Uhum. falar muito sobre as vantagens, né? Quais são as vantagens para a mulher, para a criança, né? Em função da amamentação? Então, começar por elas, né? Começar pelas mulheres, porque a gente fala tão pouco dela, os estudos, inclusive, são Sim. muito voltados para a criança, né? Então, assim, para a mulher, a gente tem a primeira vantagem é a proteção contra doenças crônicas, que é a obesidade e o diabetes, principalmente. São as duas condições mais documentadas, assim, pela literatura médica. Por que que protege? Protege porque os hormônios da amamentação, o momento dela fisiológico pela amamentação é protetor cardiovascular. Então, ela fica, vamos dizer assim, mais propensa a ter menos inflamação e, consequentemente, é como se ela estivesse tomando anti-inflamatórios, né? Isso vai protegendo ela. E quanto mais tempo ela amamenta, mais proteção ela vai ter. Então, a vantagem de amamentar por mais de 2 anos uma criança não é só para o bebê, é para ela também. Associado a isso, o retorno ao peso, né? A gente sabe que mulheres que não amamentam tendem a reter mais o peso da gestação e até mesmo a pular de estado nutricional. O que eu quero dizer? Você tinha um estado nutricional dito adequado, mas com o ganho de peso da gestação, dependendo da sua idade, do seu estilo de vida, para aquelas que não amamentam, fica mais difícil retornar ao peso que ela tinha antes. E aí favorecendo um sobrepeso, obesidade. Então, por isso também a amamentação protege contra a obesidade na mulher, né? A gente está focada aqui nela agora. Em relação ao câncer de mama, que tem muitos estudos. Quando ela está amamentando, o próprio processo da produção do leite, ele faz como, vou dizer em palavras assim bem simples para qualquer pessoa entender. É como se ele estivesse limpando a nossa glândula mamária. Então, se a gente tivesse ali alguma célula mais cancerígena, uma célula mais envelhecida, essa célula vai nessa exfoliação, nessa saída junto com o leite materno. Então,
ela está limpando, vamos dizer assim, esses canais, então isso protege ela contra o câncer de mama. E aí a mesma coisa, quanto mais tempo ela amamenta, mais proteção ela vai adquirir, né? E tem as E essa outras vantagens. proteção, Fernanda, desculpa te cortar, Não, seria no claro. mínimo quanto tempo de amamentação, assim? Não tem assim, amamentei um mês, me protegi 5 anos. Não é exatamente nessa proporção, Não, mas claro. se ela amamenta, né, pelo menos os 6 meses exclusivamente, pelo menos no primeiro ano de vida, os estudos já mostram uma efetividade nessa proteção. Mas o Ministério da Saúde recomenda que essa amamentação passe até dos 2 anos de idade da criança. Uma outra vantagem é o controle do ciclo, né? Porque quando você está amamentando, você não menstrua. Então, você também tem ali um controle de natalidade, embora, como isso fica gravado, eu gosto sempre de dizer isso, falo sempre em aula. Tem lá nos materiais do Ministério da Saúde a amamentação como método anticonceptivo, né? Só que cada mulher é uma mulher. Isso é muito importante, porque a gente não pode ser negligente nas nossas orientações. Ela tem que saber que há sempre um risco, como qualquer método, né? Camisinha, anticoncepcional, todos eles falham. E na amamentação não é diferente. Se o bebê passa um mês que não mama muito bem, ela pode ovular e ela nem sabe que está ovulando. Então, se ela tem restrições para engravidar, sejam elas E quais tem forem, mulher que econômicas, volta a menstruar mesmo amamentando. sim, porque depende muito do fluxo dessa amamentação. Então, por isso é que a gente tem que sempre frisar que as nossas histórias são muito individualizadas, né? Mas eu gosto de falar disso porque está lá escritinho no material do Ministério da Saúde, né? Não é porque eu estou amamentando, estou livre, eu não vou engravidar. Muitas mulheres engravidam justamente porque baixam a guarda, né? Mas, de uma certa forma, é sim um controle maior do ciclo dessa mulher. E a questão socioeconômica também, né? Tem a questão da economia, não tem como a gente falar disso. Uma fórmula infantil, por baixo, aí você bota R$ 30 a lata, a criança vai, dependendo da fase da vida, vai Se consumir o a quê? 8, criança 10. for alérgica e tiver que comprar aquele leite caro, então. Isso. Quando eu chegar lá na criança, a gente vai ver que o custo piora mais ainda. Então, tem essas vantagens. A questão também da saúde mental, porque amamentar quando... A gente vai falar dos perrengues também, porque eu também não gosto do romantismo, não. Mas quando a gente está estabilizado, você tá fluindo bem, é bom pra caramba amamentar. Então, você se sente bem, é um bem-estar, né? Ela faz bem para a mente dela também. Então, isso tudo é benefício que é importante a gente valorizar. Muito mais do que os mitos. Porque o principal é esse mesmo que você falou, né? Peito cair. O peito vai cair, gente, com a idade, né? Se a gente 50 anos, o peito não vai estar aqui em cima, não tem como. Então, assim, vai amamentar, não vai Cirurgia serve para amamentar. isso, né, Fernanda? Sim. Vai amamentar, não vai amamentar, não é isso, não é esse o momento, não é isso que vai fazer ela colocar. Mas você falou um pouco da estética, tem a questão um pouquinho da estética, mas você sabe que na minha experiência, assim, com as mães, isso é o que eu menos escuto, assim, de mito. Acho que na brasileira não tem muito isso. O que elas mais têm, eu diria assim, dúvida, né? É em relação se ela vai conseguir amamentar. Se vai doer, né? Por quê? Porque a gente escuta muita coisa. A gente escuta muita coisa do parto e a gente escuta muita coisa da amamentação. O tempo inteiro a gente escuta histórias, ninguém conta história boa, né? Eu fico impressionante, eu acho impressionante isso. As pessoas falam assim, dói pra caramba amamentar, meu bico rachou, quase perdi o bico. Então as pessoas só vêm com histórias trágicas, né? Para aquela grávida que está sensível. As pessoas não param para pensar que é isso que vai ficar na cabeça dela, né? Para quem nunca amamentou e é novo, quando realmente a criança vai sugar, que tem uma força de sucção grande, se ela não está ali com a pega adequada, ela pode sentir desconforto e dor. Mas ela tem que saber que você está E doendo aí, tanto. assim,
quero fazer um parênteses, assim, importantíssimo. Aí que está o foco, assim, orientação, né, Fernanda? Assim, a história toda é que não é a mãe, não é a tia, não é a avó, não é ninguém que vai conseguir orientar. Gente, eu tive uma enfermeira que me orientou na amamentação do meu primeiro filho, que foi um anjo na minha vida, assim. Eu não tive problema nenhum na amamentação do meu primeiro filho, não tive bico rachado, nada disso. Porque ela, assim, com toda a paciência do mundo, mas é claro que conheci ela no hospital, você não contratei Uhum. nada antes, conheci no hospital, mas eu vi o tamanho da delicadeza dela, ela era contratada do hospital exatamente para ensinar a amamentação, eu vi o tamanho da delicadeza dela, que eu chamei ela para vir aqui em casa e me acompanhar durante 15 dias essa rotina de amamentar. E isso me deu uma segurança. Porque é isso, gente. Ninguém nasce sabendo amamentar. Não, Não tem essa de instinto. Se você colocar de não. qualquer jeito, vai rachar, vai ficar doendo. Não tem como, né? Então É não isso tem aí. jeito. Orientação é tudo, né? Claro que para o segundo filho, a realidade foi outra. Ele teve que ficar internado numa UTI. Numa UTI, eu tive que lidar com outro desafio, que foi fazer com que o leite não secasse, ter que lidar com Uhum. bombinha, que é uma porcaria, Estresse. dói pra cacete, É um desculpa falar, estresse. dói muito, para que eu conseguisse, depois que ele saísse da UTI, possibilitar essa amamentação. E foi possível, mas também Uhum. com muita orientação técnica. Então, assim, eu acho que é bom a gente frisar isso, né? Que existem muitas pessoas que são formadas para isso. Eu acho que é importantíssimo a gente lembrar que às vezes a gente fica muito contando com essa coisa do instinto materno, de que a gente vai dar conta, que a gente vai conseguir. E a gente tem que lembrar que a gente não nasce sabendo. E por isso que é tão importante buscar ajuda, né? Isso, essa palavra é importantíssima, buscar ajuda, né? A gente vive hoje numa sociedade moderna que com nichos familiares cada vez menores, né? Onde, se a gente for parar para pensar de 100 anos atrás, como é que era o ritmo de amamentação para as mulheres, né? As mulheres viam outras mulheres amamentando. As mulheres viam outras mulheres cuidando de criança, né? A gente não pode pensar que o fato da gente brincar de boneca quando é criança é suficiente para a gente colocar isso como instinto, porque não é. A gente precisa ali ou da mãe, ou da sogra, ou da cunhada, da amiga, da enfermeira, enfim, da consultora de amamentação, da nutricionista que é especialista, da pediatra. A gente precisa dessa outra mulher que vai estar ou próximo da gente na família, ou se a gente não tem esse nicho familiar, no serviço de saúde, né? Então, e aí, Fabi, a importância do banco de leite, que a gente não tem, por exemplo, em Macaé, né? O banco de leite, ele faz esse Não tem trabalho aqui de na região dos lagos orientação. também, né? É. Então, ele faz essa orientação da mulher. Ela está com dificuldade? Vai lá no banco de leite. Ela vai ser orientada. Vão ensinar ela, porque é isso. A gente acha que é só botar o bebê no peito, mas não é. Você não sabe amamentar e o seu bebê não sabe mamar, mas o seu bebê sabe sugar. A gente nasce sabendo sugar. Tanto que o bebê, quem nunca viu uma ultra lá, o bebê chupando o dedinho, isso é inato, nasce com a gente. Instinto. Só que é instinto, exatamente. Essa questão de buscar o peito da mãe, ele nasce, se ele, né, sabendo fazer isso. Mas exatamente a mecânica demora um tempo. E é o tempo também que ela demora para se acertar. Como é que ela vai ali no fluxo da amamentação. A gente esquece, você citou lá no início, né? Um dos maiores desafios que a gente tem na amamentação é o cansaço. É o cansaço. Então, Nossa. como é importante a gente dar apoio para essa mulher. E o apoio, ele vem de inúmeras formas. A campanha do Ministério desse ano, ele mostra como é que a gente pode apoiar a mulher que amamenta. E começa logo com o homem. O homem, ele
o homem, no caso, a figura paterna, mas pode ser a companheira dessa mulher, né? Como é que você ajuda? Você não está produzindo leite? Mas você ajuda cozinhando, limpando, passando, cuidando do outro filho, ficando com o bebê depois que o bebê mamou para ela poder tomar um banho, comer um pão, escovar um dente, Dormir. qualquer coisa, dormir. Exatamente. Se ela não tem esse apoio, fica muito difícil. E esse hoje, no panorama que a gente vive hoje de pandemia, são os relatos que a gente vê de maior dificuldade das mulheres, que já não tinham rede de apoio e agora tem muito menos, porque não estão com a funcionária em casa, não podem levar o filho mais velho para a escola, e aí tem que ficar com homeschooling, como diz a história, e mais um bebê pequeno. Então, assim, vamos imaginar como está o panorama dessa mulher em tempos de Covid, né? É muita coisa que a gente tem que pensar. Você apoia, você que está ouvindo a gente, você apoia a sua amiga que amamenta na hora que você deixa um pão fresquinho lá para ela. Passou na padaria, pão tá fresquinho, passa e deixa. Comida é abraço, né? Eu fico feliz quando eu ganho comida. Então, Eu deixa também. alguma coisa. Maravilhoso. Você é Dinda, né? Agora a gente tem as restrições, mas vamos falar um momento sem pandemia. Você é Dinda, você é Dindo, pega o seu afilhado, vai passar um dia, um final de semana. Você que é papai, você que é companheira, né? Que ali é pai, você que é vó, sogra, cuida. Agora, ajuda a cuidar e cuide dela. Faça aquela canjinha. A gente diz assim, existe alimento, né? Isso sempre surge um pouquinho. Canjica aumenta o leite? Não, canjica não aumenta o leite. Mas se ela se sentir bem comendo a canjica, tá valendo, né? Tá Então, valendo. tá valendo. Então, são muitas coisas que a gente pode fazer enquanto pessoa para apoiar a mulher que está amamentando. Eu acho que esse suporte é fundamental, porque é um cansaço que parece que não vai passar nunca, né? Eu lembro que, Não. assim, eu acordava, ao invés de comprar uma cadeira de amamentação, eu comprei aquela cadeira do papai, aquela que é grande, que reclina assim para trás. Uhum. E aí eu tinha que fazer assim, na madrugada, durante o dia, eu acabava de amamentar, o Miguel pegava, ou minha mãe às vezes me ajudava, e eu ia dormir. De madrugada, porque ele precisava dormir para conseguir trabalhar, eu ficava, amamentava ali mesmo, e ali mesmo eu botava para rotar e dormia ali mesmo. Até para. Uhum. Gente, Nem se é assim, mexia mas é bem, um não, né? cansaço que você mistura. E aí é uma sensação que parece que você vai misturando como se você estivesse ficando depressiva. Mas no fundo é sono, é É muito cansado. cansaço, é vontade de descansar, de dormir. E aí você parece que isso nunca vai passar, mas passa, gente, passa. Pior é que passa, né? Mas Você assim, escuta. existem Uhum. momentos assim que eu me lembro dessas noites assim que você tá assim, e quando você fala assim, você faria tudo de novo? Eu faria tudo de novo. Pela ternura do momento, assim, eu faria tudo de novo. Então, é muito louco, né? É um misto de sentimentos muito, muito maluco. A gente estava falando das vantagens das mulheres, mas vamos falar um pouquinho das Uhum. vantagens para as crianças e Para para as o crianças. planeta também, né? Para a sociedade como um todo, né? Vamos embora. Então, para criança, a gente tem um número muito maior de vantagens porque os estudos são muito mais voltados para ela. Então, é claro que a gente descobriu mais coisas em relação à vantagem do aleitamento materno para a criança. Então, assim, a gente usa muito aquele slogan, né? O leite materno é o melhor alimento para o seu bebê. E aí, para entender o porquê. Ele fornece todos os nutrientes, né? Fornece água, então por isso o bebê que até o sexto mês que não come nada além do leite, não precisa receber nada além do leite. Então não precisa da água, mesmo a gente estando nesse calor de 40 graus aqui do Rio de Janeiro. Então só o leite materno é suficiente. Ele hidrata, ele nutre. Agora, uma coisa muito interessante que as pesquisas nos últimos 10, 15 anos são muito enfáticas é em mostrar a individualidade do leite materno. Isso é uma coisa que, por exemplo, eu quando me formei, não foi tanto tempo assim, mas eu quando estudava lá na faculdade, me formei, a gente via muito o leite materno como algo padronizado.
E hoje a gente vê que não. Qual é a diferença entre os leites das mulheres, né? As características imunológicas, porque nós somos diferentes. Eu tenho uma história imunológica diferente da sua. Então, consequentemente, o que eu vou passar de anticorpo, né, de compostos celulares imunológicos para o meu filho é diferente do que você passou para o seu. Porque nós somos mulheres diferentes. E isso, biologicamente, tem toda uma lógica, porque o meu filho vai viver comigo, o seu filho vai viver com você. Então, essa questão imunológica ela é muito interessante. Os estudos mais recentes também mostram que esse leite materno ele tem compostos que amadurecem melhor o intestino do bebê. Então, não dá nem para comparar com lata e fórmula infantil, embora a indústria, de forma muito maldosa, goste de fazer comparações, né? Então, o intestino de uma criança amamentada com leite materno se desenvolve melhor. E nos últimos 5 anos, tem um boom de artigos mostrando essa relação do intestino com o cérebro, apetite, desenvolvimento imunológico, várias outras questões. Então, por isso, a criança que mama no peito fica menos doente. Ela não, a chance dela desenvolver uma alergia alimentar é quase que não existe, vamos dizer assim. A chance de desenvolver doenças respiratórias, as mais comuns da infância, que é a pneumonia, e as ites da vida, né? Laringite e também otite, reduzem muito. Então, por isso que a criança que é amamentada fica muito menos doente, né? E ela cresce melhor, se desenvolve melhor. Tem vários estudos que mostram o desenvolvimento neurológico, QI, né? Sendo maior nas crianças que são amamentadas com leite materno do que naquelas que foram amamentadas com outras formulações, outro tipo de leite, né? Então, você fez um gancho aí com a questão do planeta. Tem estudos que mostram, por exemplo, que o fato de você amamentar, né? Se fôssemos todos amamentados, né? Tem um estudo que faz uma projeção. O QI médio da humanidade, do planeta Terra, seria superior em quase 10 pontos. Mas não somos todos amamentados, né? Então, eu não entendo muito bem o que faz a diferença de 1 ponto, ou 2, ou 3, mas eu imagino que isso faz uma diferença grande em média global, né? E tem a questão ambiental muito importante. Por quê? A gente falou aqui do custo, né? Dinheiro. A lata custa dinheiro. Vamos botar aí por baixo uns 30, 40 reais, vamos botar aí mais ou menos isso. Uma lata, a gente está falando, a criança vai precisar de muito mais do que uma durante o mês. Só que não é só lata, ela vai precisar de bicos, de mamadeiras, enfim. Então tem todo um custo econômico para você dar outro tipo de leite que não seja o leite materno e o custo ambiental. Vamos lá. Para você produzir 1 quilozinho de leite em pó, de formulação em pó, gasta-se mais de 4.000 litros de água potável. Então, é água que poderia estar sendo usada para a população, para o consumo da população. Uma vez que você produziu a lata, produziu o leite, esse leite precisa ser transportado. Tem custo aí de combustível, os nossos combustíveis são fósseis, poluem o meio ambiente. Você precisa de papel, né, para o rótulo e várias outras coisas relacionadas a marketing. Então, assim, o custo ambiental. E depois que você abriu a sua latinha, acabou com a sua latinha, você faz o que com ela? No Brasil, o destino é quase certo do lixo. E isso não vai ser reciclado, nem isso, nem os bicos, nem as mamadeiras. Então, vão ficar jogadas nesses aterros sanitários por séculos, poluindo o meio ambiente. Ainda tem o custo ambiental da mulher. Lembra que a gente falou que a mulher amamentando ela não menstrua ou menstrua muito pouco? Hoje, o uso de absorventes ainda é desses absorventes descartáveis, que, né? Eu aprendi recentemente que a gente não pode usar a palavra descartável, porque quando a gente usa a palavra descartável, parece que some do ar e não some, né? São esses absorventes que a gente joga aí nos aterros, no nosso lixo.
Então, ela também está poluindo porque ela, não amamentando, está menstruando. Então, assim, e um outro ponto que eu queria aproveitar essa oportunidade do nosso papo para falar o seguinte: a gente vive num país onde metade da população não tem acesso a saneamento básico. Não tem acesso a uma água tratada de forma boa, adequada. Essa criança vai, para fazer uma fórmula em pó, ela precisa de água potável. Então, a chance da família utilizar uma água ruim é muito grande. Então, aumenta mais ainda a chance o quê? De diarreia e doenças, né? Parasitoses, enfim. A gente não vive num país onde a qualidade da água ela é boa, né? Então, esse é um outro fator que a gente não pode esquecer. Embora, recentemente, até por causa da campanha, eu recebi uma mensagem falando assim, a gente está fazendo uma campanha, né, pela semana lá no Nesan, então a gente está postando vários vídeos valorizando e promovendo o aleitamento materno. E eu recebi uma mensagem falando assim, mas não pode esquecer e não pode julgar aquela mulher que não conseguiu amamentar. E aí eu respondi, olha, você acha que não entendeu muito a proposta, assim, não... a gente, quanto grupo, não está aqui, nem é o nosso... quem acompanha a gente sabe o quanto que a gente valoriza a empatia, o olhar pela mulher. A fórmula, Claro. ela salva vidas quando ela é necessária. O que a gente tem que aproveitar esse momento é o que você disse, é dar informação. E informação certa, para que a mulher se sinta munida dessas informações e para ela tomar as decisões. E não ser Capaz de influenciada. escolher, né, Fernando? Exatamente, para que ela consiga escolher. Então, assim, é importante, sim, nesse momento, aproveitar a semana e valorizar o aleitamento. A gente pode falar de outras situações em outros momentos, mas agora, na semana, a gente tem que valorizar a amamentação. Então, eu queria só deixar esse recadinho. A gente não está aqui, nem eu, nem você, nem ninguém, aproveitando a semana Condenando, para né? apontar o dedo para a mulher que não está conseguindo amamentar. A gente sabe que para ela não conseguir amamentar, é muita coisa por trás. Não dá nem aqui para a gente avaliar, né? Ela não tem que se sentir culpada. Maternidade já traz muita culpa, né, não, Fabiana? A Nossa gente já, Senhora, a gente já, como é diz muita o ditado, culpa. é muita culpa nas costas, então a gente não precisa Eu carregar uso o mais mantra uma. assim, Fernando, olha, não sou perfeita, não dá para ser perfeita, tá bom desse jeito e vamos lá. O importante é dar amor. É óbvio, é dar amor. Eu também não É gosto isso. do slogan não amamentar é um ato de amor, porque assim, amor é muito outra coisa. A gente ama o nosso filho se a gente Nossa, com amamenta ou certeza. não amamenta. Mas a gente podendo escolher, se a gente quer dar o melhor padrão ouro é o leite materno. Não dá para comparar. Com Não dá para a certeza. gente Eu comprar tenho uma a dúvida, turminha do mar. Pode com falar. certeza. Eu tenho uma dúvida. Existe um período que a amamentação passa a não ser mais benéfica para a criança, tipo posterior a 2 anos, 3 anos, 4 anos, sei lá. A amamentação prolongada, que é essa amamentação assim, criança com 3 anos, 4, ela sofre um tabu grande também, né? Quem nunca ouviu aquela frase, mas tá tão grande para estar no peito ainda, né? A gente olha e julga, né? A sociedade julga muito. Não tem não tem assim um estudo que mostre ou comprove que uma criança de 5 anos, por exemplo, que está sendo amamentada, ela vai ser prejudicada por isso. Não. É claro que com 5 anos, 4 anos, a criança já é capaz de ter todas as suas necessidades cobertas por uma alimentação com alimentos mesmo. Mas a gente sabe Balanceado. também, balanceada, exatamente, que a amamentação, ela, para a criança e para a mulher, tem a questão do apego. Então, às vezes, a criança está naquele momento ainda de apego. Eu não sou psicóloga, mas eu gosto de ler um pouco sobre essa questão do desmame e gosto da linha do desmame que chamam de desmame gentil, que é quando você sente que a criança está preparada. E às vezes, Fabi, quem não está preparada é a mulher para desmamar.
né? Então, Eu assim, não tem que se sei não, avaliar. cara. Os meus eu acho que não iam parar de mamar nunca. É, então, a gente tem que avaliar cada caso, assim, é claro que com 4 anos de idade, essa criança, assim, precisa nutricionalmente do leite materno? Não. Mas vamos entender ali o contexto daquela família, o porquê que isso tá acontecendo. Pedir ajuda de um profissional, como um psicólogo, por exemplo, para avaliar isso. Mas o que eu enxergo mais é a questão do tabu social da criança grandinha e não poder estar sendo É amamentada. verdade. Eu acho assim, se tá bom para. A gente tem culturas, eu não vou lembrar agora exatamente onde, se é Bolívia, Equador, que tem tribos ali que as crianças são amamentadas até quase 10 anos. A gente fala isso, é um choque, né? Mas é um choque para nosso modelo de É sociedade. isso. Se tá bom Não para é a um choque família, para. tá bom para a criança, tá bom para a mãe, ok, né? Exatamente. Né? E eu tenho uma outra dúvida, assim, em termos de amamentação, a gente estava falando da dificuldade da mulher, e muitas mulheres têm muitas dificuldades, a gente estava falando dessa capacidade técnica, né? Uhum. É obrigatória, inclusive, determinação de que os hospitais tenham profissionais para fazer essa orientação. Mas a gente sente, assim, pelo menos eu sou aquela amiga que sempre tento estar presente nesses primeiros momentos, porque eu vejo que eu consigo auxiliar de alguma forma esse período inicial de amamentação, né? E eu sinto que na primeira dificuldade da mulher em amamentar, ou naquele discurso de que tem pouco leite, sabe? Ah, tá chorando porque não tá tendo muito leite, ainda não, você não tá conseguindo produzir muito leite, já vai logo com aquele copinho de fórmula. Você não acha que também Uhum. os profissionais assim que estão dentro dos hospitais, dentro das clínicas, não estão também pouco treinados nesse aspecto? Sim, a gente tem uma. Aí entra o papel da gente enquanto universidade, né? O nosso papel social de formar essa garotada aí preparada para de fato chegar ali na ponta e apoiar essa mulher. De forma proteção legal, existe a iniciativa Hospital Amigo da Criança, que a gente tem algumas, eu não sei agora o número de cabeça, mas assim, o que que é um hospital iniciativa Hospital Amigo da Criança? É aquele onde a amamentação é valorizada desde o nascimento. Então, a criança mama ainda na primeira hora de vida, não é dado nenhum tipo de bico artificial, então não é permitido chupeta, não dá para entrar com chupeta no hospital. E se a criança tiver que ter a fórmula, que é o último caso, o último caso, é feito por copinho e não feito por bicos artificiais. Porém, esse hospital ele tem um passo a passo, todo um treinamento, a equipe, o hospital ganha um selo, sabe, do Ministério da Saúde. Então, a equipe tem que passar por constante capacitação e eles são fiscalizados. Então, nesse caso, a equipe está preparada quando a mulher está com essas dificuldades que você bem disse, a criança não está pegando direito, o leite está demorando para descer. A equipe tem uma fala protetora da amamentação. Primeiro, não é uma fala julgadora, é uma fala informativa, acolhedora. Então, ela está ali para justamente posicionar bem essa criança, visualizar qual é o problema, porque muitas das vezes a gente, enquanto profissional, precisa falar mais e ouvir, né? Falar menos e ouvir mais. Então, prestar atenção e dar as orientações. Nas maternidades e hospitais, que não são amigos da criança, como é a grande maioria, inclusive muitas maternidades famosas aí, no Rio de Janeiro, principalmente, né? Não se tem essa prática. Então, as crianças nascem, muitas das vezes a prescrição médica já deixa ali o complemento prescrito, caso a criança, caso a mãe ou Exatamente, vizinha. o próprio médico deixa prescrito. É Aí impressionante. ela já Existe algum sabe. lugar para a gente pesquisar qual é o rol desses hospitais? Olha, uma coisa legal para Tem o grupo sim. de vocês colocar um link lá na bio de vocês. Ah, boa, obrigada, é verdade. Tem sim uma lista dos hospitais que são credenciados
como hospital amigo da criança. Então, assim, quando você tem esse hospital, essa maternidade, que elas são públicas, né? Casas de parto, enfim, você... acho que são poucas as particulares que tem, mas é mais na rede pública. Você sabe que ali a amamentação ela vai ser valorizada. Nas demais, a gente corre esse risco, sim, que você citou, né? Da prescrição indevida, daquela fala muito julgativa. Ó, mamãe, não tá pegando, não tem leite saindo, né? Aí a mulher já tá tão cansada do parto, enfim, de tudo, ela escuta. Ó, mãe, não tá saindo. Eu acho melhor dar um copinho. Acaba, né? A gente sabe que o ser humano ele precisa de incentivo, não é verdade? Eu sempre penso isso, quer dar um exemplo? A gente é professor, você passa, o aluno está fazendo prova, você passa e fala assim, acabou, o aluno não vai mais fazer a prova ali, vai ficar nervoso. Tá É a difícil mesma aí? coisa, vai botar essa resposta aí, acabou. Então, assim, a mesma coisa a mulher, tá ali naquele momento frágil, amamentando, e fica, mãe, mas tá mamando? Acabou, ela já Tá colocou em achando que tá xeque. pegando? Pois é, já tá sentindo que tá saindo? A mãe nunca amamentou na vida. Como é que ela vai saber se tá Como que vai saindo ou saber não que tá tá? saindo? Então, assim, a É gente verdade, é precisa ter uma, verdade. não é? A gente precisa ter uma fala que acolha e que não julgue, para que ela se sinta segura. E com isso garantir, né, que ela consiga amamentar. É verdade. Pessoal, olha, podem deixar perguntas aqui, a gente tem pouco tempo. Estou aqui com o relógio marcando para a gente não perder a live. Eu tenho aqui mais algumas perguntas, mas eu vou já fazer uma pergunta que a Andressa deixou aqui sobre água de coco. Fiquei com essa dúvida também, Andressa. Mulher durante a gravidez e depois amamentando, pode tomar água de coco normalmente? Pode, não tem uma contraindicação, né? O importante é você saber bem a origem do coco, tomar cuidado. Às vezes, por exemplo, na praia, né? A gente vai tomar, mas aquele furador ali, não é? Ou então aquele recipiente que tem muito quiosquezinho, que ele bota vários cocos e você vai só. Então, assim, é mais pela questão da contaminação, né? Do furador, do copo. Enfim, mas se você está comprando coco, está lavando coco, está abrindo de forma adequada, não tem problema. A água de coco ela hidrata, tem ali nutrientes, tem potássio, enfim, tem outros minerais. Ela não vai causar assim dano nem para a saúde dela, nem para a saúde do bebê, não. É mesmo que você tomar um suco na rua, não tem contraindicação. Tomar Agora, uma cuidado coisa mesmo que eu com a lembro que contaminação. era importantíssima a hidratação, né? Isso eu lembro que era uma coisa que era muito importante, era a hidratação. E eu não sou muito boa de tomar água, e eu vivia porque parecia que ficava seca, de tanto que, né? E aí eu sentia a necessidade de beber água, né? Então eu vivia com garrafa bebendo água, porque realmente a hidratação é muito importante para a produção do leite, né? Me diz uma Muito, coisa, muito. promoção do aleitamento materno. O que cabe ao governo? O que cabe a nós, sociedade civil? Qual é a nossa responsabilidade disso tudo? A nossa é toda. Já fica o recado para todo mundo, né? Todo mundo aqui tem uma responsabilidade com a amamentação, porque a gente quer valorizar a vida. Então, se a gente está valorizando a vida e o planeta, é uma excelente forma da gente promover isso. Como governo, existem muitas ações públicas que o governo brasileiro, por exemplo, ele realiza em prol da amamentação. O Banco de Leite é uma dessas iniciativas, né? Que é um local onde ele não só faz a parte de informação, assistência a essa mulher que está chegando com dúvidas, mas ele também faz a parte de coleta desse leite. Ali ele trabalha esse leite, né? Ele processa esse leite e estoca e distribui para maternidades. A gente sabe que para um bebê prematuro, para um bebê que está internado, receber o leite materno é extremamente importante. E você citou bem o seu exemplo pessoal, nem sempre ele vai conseguir receber da própria mãe. Seria o melhor, mas você mesmo falou, é a bombinha. Imagina o estresse. Para a gente produzir leite, a gente tem que estar tranquila. Como é que você fica tranquilo com seu filho em determinadas situações? Então, o banco de leite ele tem essa importância.
A iniciativa Estou Amigo da Criança, que a gente citou aqui, aí até a Samela, que é a nossa aluna, que colocou que ela tem uma lista lá, é um dado de 2016, são 15 hospitais no Rio de Janeiro, né? E com essa iniciativa Estou Amigo da Criança, isso é importante. E ainda assim, as questões de proteção legal. A NBCAL, que é a norma brasileira para comercialização de produtos da primeira infância, que é quem normatiza e fiscaliza os produtos que são voltados para a criança, como, por exemplo, bicos e mamadeiras, compostos lácteos, fórmulas infantis, para que não haja abuso de marketing, né? A gente sabe que a indústria, às vezes, abusa. E a gente, como cidadão, pode ajudar. Como é que a gente ajuda? A gente ajuda denunciando quando há infração da NBCAL. O governo também tem a questão das licenças, né, remuneradas, a licença maternidade é uma proteção legal. Entra ali a questão de sala da amamentação. Eu separei isso aqui, Fabi, se desse tempo para a gente falar, que hoje, nessa apresentação do Ministério, foi feita uma fala sobre o retorno da mulher que amamenta, o retorno dela ao trabalho. E foi apresentado um dado de que só 300, para mim é só, 317 empresas estão cadastradas no sistema, né? Que são tão classificadas como empresas parceiras, então elas aumentam o tempo de licença maternidade. A gente, enquanto servidora pública, a gente tem uma licença de 180 dias, mas quem segue a CLT tem uma licença de 120. Mas as empresas parceiras aumentam isso para 180. Então, mas são poucas, né, na iniciativa privada. E só 246 salas de apoio à amamentação certificadas. Sala que a mulher poderia ordenhar o próprio leite no trabalho, E que é armazenar esse leite. obrigatório uma quantidade de funcionárias a empresa ter, né? A partir de 30 funcionários, a empresa ter esse espaço para amamentação. Afinal, numa jornada, por exemplo, de 8 horas, ela tem direito de 2 pausas de meia hora para amamentar. E aí? Exatamente, exatamente. Então, assim, protegê-la também com isso, né? As pausas que ela precisa. E assim, a questão que não está ali na lei, mas que é incentivado, que o empregador tenha uma postura em prol da amamentação. Que ele consiga flexibilizar determinados horários para a mulher que está amamentando. A gente vive numa cidade, uma metrópole, vamos falar do Rio de Janeiro, onde as pessoas levam 2 horas às vezes para chegarem no trabalho. Como é que ela vai? 2 horas para ir, 2 horas para voltar? Como é que nesse tempo fica o intervalo aí para amamentação? Então, são ações que são importantes. E, claro, a gente está aí na Semana Mundial do Aleitamento Materno, é a oportunidade que eu, você, quem está ouvindo a gente tem de repostar ali, por exemplo, uma foto amamentando, repostar uma matéria do Ministério da Saúde, repostar de algum grupo que seja sério, né, que traga uma informação correta, como, por exemplo, a IBFAM, a Rede Banco de Leite Humano, a Fiocruz, os próprios grupos aí das universidades. Então, tem muita coisa bacana que a gente pode fazer, além daquelas que a gente já citou, até em tom de brincadeira, né? Sendo rede de apoio, mas que são importantes, né? Que fazem diferença quando você está lá com seu bebê pendurado no peito. Com certeza. Olha, a gente só tem 2 minutos, eu tinha vários outros questionamentos para você, por isso que a gente já agendou outra live, gente, porque a gente tem todas as questões jurídicas para falar. Vou deixar a Fernanda falar dessa live, ela me convidou para uma live agora, para a gente trazer mais a perspectiva agora de proteção dessa mulher, e aí eu vou deixar ela falar um pouquinho da live e também se despedir. Gente, vocês estão convidados no dia, tem que olhar aqui minha colinha, no dia, peraí, dia 21 de agosto, é uma sexta-feira, 10 horas da manhã, a gente vai ter o segundo painel virtual do Nesan. Então, a Fabi vai dar uma aula pra gente dessa parte jurídica
e amamentação. O Nezam vai abrir as inscrições. Eu vou deixar tudo escritinho lá no nosso Instagram. Quem não segue a gente, segue. Quem segue a gente, segue a Fabi também. Então, vai ser uma casadinha nossa aqui. Vai ser um momento dela passar essa parte em aula e depois a gente vai abrir para um debate. Vai ser lindo. E poucas vagas, porque a gente não tem como abrir para muita gente. Então, estão 15 todos convidados. segundos. 21 de agosto. Mega, mega, mega obrigada por essa oportunidade. Beijo, Fernanda. Gratidão. Só posso fazer isso. Um beijo, gente. Obrigada pela presença. Forte abraço. Beijo. Tchau.